Senhor amado, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigada, Espírito Santo, pela tua obra em nós. Obrigada, Jesus, pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. Nós clamamos, Pai, que somente a sua voz seja ouvida hoje. Somente a sua palavra que pode ferir os nossos corações, transformar as nossas vidas hoje seja ouvida, discernida. Em nome de Jesus, Pai, que tudo que é nosso caia por terra, que toda dispersão cesse agora, em nome de Jesus. Que os pensamentos estejam cativos ao Senhor Jesus. Que o Senhor agora tire, Pai, dos nossos olhos todas as escamas que nos impedem de ver, de discernir. Tira o tampão dos nossos ouvidos. Eu declaro agora que os ouvidos espirituais estão abertos para te discernir, para te ouvir. E que o Senhor nos dê um coração pronto a corresponder e obedecer, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos instrui nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Queridos, enquanto eu estava aqui na adoração, eu comecei a sentir como se os meus ouvidos estivessem... Sabe quando você está na serra, que seu ouvido começa a tampar? E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre alguns ouvidos que estão realmente fechados, ouvindo como se à distância aquilo que o Senhor está falando. E hoje eu creio que há um mover do Espírito aqui, para destampar os nossos ouvidos, aguçar o nosso discernimento, para que possamos corresponder com clareza e com firmeza a tudo aquilo que o Senhor nos propõe. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos passear em Efésios hoje. Pode deixar aberto aí. Aleluia. Efésios 1, nós vamos começar pelo 17. Deixa aberto aí. Queridos, de maneira geral, eu creio que Paulo está sempre trazendo para a igreja, para as igrejas, uma conduta, trazendo uma clareza para que possamos ser família. E quando ele escreve com a autoridade que tinha, né? Ele muitas vezes nos confronta. Ele fala de verdades que muitas vezes estão ali no nosso dia a dia. Ele fala aos casamentos, ele fala aos solteiros, ele fala às comunidades de forma geral, ele fala sobre postura do homem, da mulher. E talvez por isso que eu me identifique tanto com Paulo nesse sentido, que eu olho e eu falo, ele é objetivo, eu gosto de clareza, sabe? Eu gosto de entender exatamente aquilo que eu tenho que fazer da parte do Senhor. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com um grande ministro de uma banda. E na mesa nós conversávamos sobre várias coisas sobre a igreja. E ele falou, puxa, olha, sinceramente, eu entendo que se eu tiver que falar para um jovem meu o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, ele não entendeu nada sobre Jesus. Ele precisa ter revelação de Jesus e eu não preciso daí dizer para ele o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Em um certo aspecto eu concordo com ele, porque a partir da revelação de Cristo nós decidimos pela obediência. Porém, as cartas de Paulo, principalmente, elas são muito específicas. Elas dão direção do que fazer, do que não fazer, né? As cartas são claras e dizem para nós, marido, trate a sua esposa de forma que ela realmente seja honrada. Ela é a parte mais frágil, não é verdade? E fala, esposas, respeitem os seus maridos. Existe uma conduta, existe sim uma instrução do que fazer, do como fazer. Então, queridos, quando eu olho para a carta de Efésios, eu vejo ele realmente ensinando a igreja a viver uma vida em comunidade. E de uma maneira muito prática. É por isso que nós vamos aqui caminhar juntos nesse texto. Efésios 1, do 17 ao 19. Peço
que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos e a incomparável grandeza do poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então ele está dizendo aqui claramente que ele ora para que vocês tenham discernimento, revelação, que vocês compreendam que tem um chamado, compreendam que tem uma herança e que tem o poder de Deus sobre as suas vidas. Então aqui Paulo não está pedindo nada específico no sentido de te dar alguma coisa, mas ele está dizendo já existe e vocês precisam entender, vocês precisam ter discernimento, vocês precisam se apropriar daquilo que o Senhor já entregou a vocês. O Senhor já os chamou, já existe uma herança, ou seja, nós temos promessas do Senhor, nós temos acesso por meio de Cristo Jesus, pela sua obra na cruz de reconciliação, que nos confiou um lugar como co-herdeiros, coparticipantes. E isso é poderoso. Então ele nos chamou para sermos família de Deus. Em Efésios 2, do 19 a 22, nós vamos ler juntos agora. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga, família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como cornerstone, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, diga juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? O Senhor é nossa pedra angular. É por isso que nós os chamamos cornerstone. É por isso que o Senhor Jesus é o fundamento para que nós possamos nos tornar uma família. Nós precisamos estar juntos. E Ele precisa ser a pedra de sustentação dessa família. Amém? Ele é o nosso Senhor, aquele que nos dá condições de vivermos assim. E como se vive uma família? A partir de Efésios 5, nós vamos ver que é justamente a vida em comunidade que é tratada. Então nós vamos ler lá, o 5, do 15 ao 17. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo vai revelar que na multiforme sabedoria de Deus, Ele vai se manifestar justamente através da igreja, vai se manifestar através dessa família que somos, não é? Efésios 3, do 8 ao 10, diz: A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, diga igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Entenda que Ele posiciona a igreja. E através da multiforme sabedoria dEle, Ele vai manifestar quem o Senhor é. Isso é poderoso, queridos, porque isso fala de um lugar que ocupamos, de uma responsabilidade que temos. E Paulo está dizendo aqui que ele teve uma comissão, e a comissão dele era pregar para os gentios. E ele estava fazendo a parte dele, e estava com isso manifestando quem o Senhor é, o seu poder. E o Senhor vai usar cada um de nós para revelar quem Ele é, porque Ele é tudo em todos. Efésios 4, 6 diz: Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.
Então o Senhor vai se manifestar através de quem? Todos. Diga todos. Então Ele vai se manifestar através de mim e através de você. E eu sempre digo aqui que toda vez que rejeitamos alguém, que fazemos acepção de pessoas, que fazemos escolhas, que nós somos seletivos muitas vezes nos grupos, nos relacionamentos. Toda vez que eu evito, que eu rejeito, que eu não quero estar junto, eu estou evitando, rejeitando o próprio Deus. Porque você é parte do que o Senhor é. Você tem uma porção do Senhor. Então nós não podemos tratar com desprezo uns aos outros. Nós precisamos reconhecer e entender o valor que cada um tem. Mas eu acho tão interessante a forma com que Paulo vai construindo justamente o entendimento para os Efésios, porque nos 3 primeiros capítulos ele vai falar justamente da identidade. Ele vai falar para eles quem são, entendam quem são, ou seja, nós devemos entender quem nós somos para fazer. Então ele primeiro nos identifica aqui. Ele fala que existe uma paternidade, que somos filhos. Então, primeiro, ele está nos afirmando, dizendo quem somos para fazer alguma coisa. Então, em primeiro lugar, o entendimento de que somos uma família espiritual. Nós somos, então, uma comunidade que vive para manifestar quem o Senhor é, a sua glória. E nós temos que reconhecer o valor uns dos outros, porque Ele é tudo em todos. E Ele vai se manifestar através de cada um de nós aqui, amém? Então, vamos à nossa identidade, Efésios 1, do 4 ao 6. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual graciosamente nos deu por meio do seu amado. Efésios 1, 4 ao 6 está dizendo: nós somos filhos, nós somos feitura dele. E essa é a beleza da igreja de Jesus. Nós somos todos parecidos com Ele. Nós somos coerdeiros, participantes da sua glória. Feitura dele. Efésios 1, do 4 ao 6. Ele diz ali, o texto que lemos: filhos para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. E também vai dizer, em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras. Então, filhos, mais uma vez, para boas obras. Filhos para serem santos e irrepreensíveis. Filhos para... Onde vocês estão? Para as boas obras. Vamos lá, fica comigo. Coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes, então, da promessa de Cristo, que está escrito lá em Efésios 3:6. Ok? Então, ele nos afirma, fala que nós somos poema, feitura dele, obra-prima do Senhor. Então, vira para o seu irmão e fala, obra-prima do Senhor. Feitura de Deus. Aleluia. E estamos, então, posicionados para, mais uma vez. Então, ele começa a trazer os fundamentos para a vida em comunidade. Nós vamos trilhar agora esse caminho juntos, tá bom? Você que está anotando, dá um check ali. Modo de viver. Sim, ele é específico sobre a conduta. E nós vamos ver isso juntos. Efésios 2, 1 ao 3. Vai dizer, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam padrões deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, nós precisamos abandonar as nossas vontades, os nossos desejos pecaminosos a partir de agora.
Nós decidimos por Jesus e eu preciso abandonar a velha criatura. Eu preciso abandonar os desejos impostos por essa velha criatura, porque eram dominados por espíritos. Concorda comigo? Então o texto é claro para dizer ali os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar. Então existia uma influência maligna sobre a minha e a sua vida antes de conhecermos Cristo Jesus, que nos influenciava de forma a tomar decisões erradas e ceder ao pecado. Mas a partir do momento que decidimos por Jesus, nós confessamos Ele, nós não temos mais essa influência, porque o sangue do Cordeiro é sobre nós, faz separação entre nós e as trevas. E a partir deste momento, nós temos a responsabilidade de corresponder em obediência ao Senhor, certo? A partir de agora, o diabo ele é resistido. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu tenho um comportamento de resistência que oferece força contrária. Então eu não cedo mais aos pecados, eu não cedo mais às tentações, porque é o Senhor que nos dá graça para suportar, amém? Ele nos dá condições, escape para fugir do pecado. Então ele continua dizendo depois lá em Efésios 4, 1-2. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Então essa é a forma de se viver. Porque em Efésios 4, 22 e 24, ele vai falar assim, vocês vão agora se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Então você vai deixar as práticas do passado e passar a ter uma nova conduta, criado para ser semelhante a Deus. Efésios 4, 22 a 24, esse texto que eu estou me referindo. Semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Proveniente da palavra de Deus. Então nós passamos a ter uma nova atitude. Andem com dignidade, sejam mansos e humildes. Isso é ser parecido com Jesus. Ele mesmo disse, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. Então, ele está dizendo, olha para mim, porque nós somos chamados, como as cartas de Paulo estão falando, para sermos imitadores de Deus, para sermos como Ele. Paulo mesmo vai dizer em Coríntios, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A partir desse momento, eu e você precisamos olhar para o lado e dizer, seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Será que você pode dizer isso para o seu irmão que está aí do seu lado? Pode me imitar. Eu sou parecido com Jesus. E isso, querido, não é um privilégio de Paulo. Porque se o Senhor nos comissionou a fazermos discípulos, isso quer dizer que eu tenho condições, porque um dia eu fui discipulada, eu sou discipulada por Jesus, e eu posso dizer o mesmo. Eu preciso reproduzir o que eu aprendi. Foi isso que ele diz. Foi isso que ele disse para Timóteo. Aprenda de mim. Aprenda. Em Filipenses ele vai dizer, ouça o que eu digo, agora pratique. Vivam da forma que eu estou instruindo vocês. Então, queridos, precisamos ter essa responsabilidade e assumir que somos imitadores de Deus. E se há vergonha para você em dizer isso, quer dizer, queridos, que você está lá naquela primeira fase. Quer dizer que você reconheceu Jesus, mas você não abandonou as velhas práticas. Você não abandonou e você está debaixo, muitas vezes, de influência maligna, porque você está cedendo ao pecado, tendo influência do maligno. E você não abandonou a velha natureza. A carne está sempre ressurgindo, renascendo. E nós precisamos abandonar essa velha natureza, amém? É uma decisão. Então, a forma digna de se viver é essa. Com humildade e mansidão. E eu acho interessante, queridos, que são expressões da nossa natureza que elas se manifestam justamente na vida em comunidade. Porque como que você manifesta a humildade na solidão? Como que você manifesta a humildade sozinho? A mansidão, da mesma forma. Em que momento que você é testado, provado para sair do eixo? Com alguém. Né? Tudo bem que um computador também pode tirar do eixo. Coisas te tiram do eixo.
Mas a forma de você manifestar a mansidão e a humildade é com alguém. Porque o que importa para um computador você ser humilde e manso? Que diferença vai fazer para ele a sua delicadeza e dizer, com licença, vou entrar aqui, colocar a minha senha? Não. Você precisa praticar isso com alguém. E eu costumo dizer, queridos, que filhos são aqueles que arrancam o melhor e o pior de nós. Quer ser provado? Case e tenha filhos. Quer ser provado? Vai morar com a sua irmã, sua amiga, dividir um apartamento. Misericórdia, não é? Vai dividir a vida com alguém. Nós aconselhamos aquelas que estão atingindo a maioridade a deixar a sua família, a viver um novo padrão com o Senhor, de aprender a depender dEle. E algumas nós também indicamos. Mora com uma amiga. Vai dividir a vida. Não é? Ali você vai manifestar quem é. Não é? A verdade é que a sua família já vai te atestar para muita coisa, né? A forma com que você convive lá, a forma com que você honra, desonra, tudo isso está sendo visto, mas você se sente muito confortável porque você está lá muito acostumado. Mas a verdade é que se você não tem um testemunho na sua casa, querido, isso também não te aprova para viver em qualquer outro lugar. E até para ser uma nova família. Então, viver a vida em comunidade é viver com os outros. Estar na mesa, estar em Livingston, receber pessoas na sua casa, ir até as pessoas. É assim que nós manifestamos o fruto do Espírito Santo. Efésios 5, do 1 ao 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, aqui no capítulo 5, Paulo começa a discorrer a conduta sobre o casamento. Então, como eu falei, ele começa a dizer ali que devemos nos sujeitar uns aos outros. Ele fala para as esposas se submeterem aos seus maridos, tratá-los com respeito. Vai falar para os homens que se sacrifiquem por as suas mulheres, assim como Cristo se entregou por ela. E quem aqui já participou de casamentos que eu e o Farley fazemos, você provavelmente já ouviu dando boas-vindas àquele casal ao lugar de morte e renúncia. Que o casamento é isso. O homem é chamado a este lugar para morrer, como Cristo se entregou, vai se entregar à sua esposa. E a mulher da mesma forma. O que é o amor? O que é o respeito? Senão um lugar também de sujeição e de renúncia, não é mesmo? Então ele começa a falar sobre as condutas. E queridos, a forma de se viver juntos é dando fruto de luz. Efésios 5, 9 ao 10 fala: pois o fruto de luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Ou seja, o que eu faço precisa manifestar bondade, justiça e verdade. O que eu estou falando, o que eu estou fazendo precisa passar por esse filtro. É bom, é justo e é verdadeiro? Isso já segura a nossa língua? Isso segura a nossa conduta? Isso faz filtro nas nossas decisões, queridos. Isso é manifestar quem o Senhor é. É o fruto da luz. Não é verdade? E, queridos, vamos lá. Efésios 5, do 9 ao 10, fala: pois o fruto da luz, então, é toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Isso quer dizer que precisa de nós uma sensibilidade para ouvir o Espírito Santo e saber aquilo que agrada a Ele. E eu sei aquilo que agrada a Ele por meio da palavra de Deus. Por meio de um relacionamento com Ele, através de oração.
Eu acho interessante que Paulo vai dizer para Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze você por ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, tudo que estamos fazendo precisa ser exemplar. Seja um padrão no meio dos fiéis. Em nome de Jesus, assim seremos. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5,17 vai dizer. Então, a sensatez é justamente procurar entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Procurar entender que nós somos parte de um corpo e cada um tem a sua função aqui. Nós já vamos ver sobre isso. Mas o que eu acho interessante é que na vida de comunidade, muitas vezes nós somos empurrados por não viver da forma certa, empurrados ao lugar de insensatez, que é justamente a comparação, não é? A vida em família, em comunidade, faz muito isso. O que um irmão faz, o que o outro já entregou, o que o outro já fez e eu não. Eu começo a olhar para o lado, muitas vezes eu começo a me mobilizar por aquilo que já está sendo feito, eu começo a mobilizar porque o outro já fez e eu preciso correr para fazer também, não é? E nós precisamos ser livres desse lugar de comparação. Por isso que buscar a vontade de Deus, ouvir o Senhor, vai nos livrar dessa insensatez. Do lugar de comparação, saber que cada um tem a sua porção, amém? 2 Coríntios 10:12 fala que a insensatez é a comparação. Você pode anotar se você quiser ver depois, só para a gente não demorar muito aqui. E outro aspecto dessa conduta que nós precisamos ter é, lógico, sermos cheios do Espírito Santo, como Efésios 5:18-19 vai dizer, não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Eu preciso buscar a presença, eu preciso contemplar o Senhor, olhar em seus olhos. E essas chamas do Senhor precisam nos transformar. E eu preciso revelar quem Ele é com o olhar que eu tenho também, com a atitude que eu tenho. Imitador de Deus, amém? Outro aspecto da vida em comunidade é a unidade e a autenticidade. Nós precisamos preservar a unidade no vínculo da paz, que é o texto de Efésios 4, do 3 ao 6. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, está em todos, aleluia. Existe um esforço para manter a paz, o vínculo da paz. É isso que nos torna unidos. Porque vamos falar, numa comunidade onde nós temos a manifestação de tantos temperamentos, cada um na sua dosagem, cada um com a sua personalidade, é claro que vai ser muitas vezes desafiador compartilhar a vida, ter uma vida em comum. Não é? A personalidade, o que é? A soma do seu caráter com o seu temperamento. O seu temperamento é uma dosagem de características que o Senhor mesmo te entregou. Então, nós temos aqui coléricos, sanguíneos, fleumáticos, melancólicos. Mas a verdade é, queridos, que o colérico precisa ser manso e humilde. O fleumático precisa ser manso e humilde. O melancólico precisa ser manso e humilde. O sanguíneo precisa ser manso e humilde. Isso é para todos nós. Então não importa o que se manifesta. Não importa se eu sou mais impulsiva, ou sou mais fechada, ou sou mais introspectiva. Não importa se eu sou aquela mais dura. Não importa se eu sou toda dodóizinha. Se eu sou feridenta, mimizenta. Não importa. Se você é orgulhosão, fechadão, você tem que ser manso e humilde. Você tem que reconhecer. Você tem que ser paciente. Você tem que pedir perdão. Você tem que perdoar. Não é? Colérico, gente, é uma benção. Eu costumo discorrer as características do colérico. Quando eu termino de ler, eu falo, vai para o inferno. Com certeza. Estou falando de mim, tá, gente?
Eu sou predominantemente colérica. Mas não pode prevalecer essas minhas características ruins, que não falam de Jesus. Essas minhas características precisam ser vencidas na cruz. Precisam ser mortificadas. Eu não posso olhar e justificar o seu erro pelo seu temperamento. Eu não posso, isso não vai ser um passe para você, para a salvação. Ah, mas ela era fleumática. Tinha dificuldade, né, para falar, para se expressar, para se impor, coitada. Estava ali só pagando o preço da paz. Mas a omissão também é pecado. O falar a verdade em amor também. Precisamos corresponder em obediência ao que o Senhor tem, amém? Aí o que é poderoso na unidade, porque Efésios 4, nós vamos ler o verso 7, depois o 11 e 13. A cada um de nós foi dada a graça conforme a medida com que Cristo distribui os dons. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, diga todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, o Senhor deu dons, distribuiu. E cada um tem a sua porção. E cada um precisa entender no Senhor como corresponder. O Farley fala muito sobre o chamado aqui, isso é parte da nossa comissão, eu não vou me estender nesse aspecto, mas entenda que o Espírito de Deus é aquele que opera o desejar e o realizar. Você tem características que o Senhor já lhe deu para manifestar os seus dons, para que você seja usado por Ele. Então você pode pastorear no seu trabalho, você pode pastorear na sua família, você pode evangelizar no seu condomínio, você pode ensinar. Cada um tem dons aqui para a glória dele, e profetizar, todos podemos profetizar, mas existem aqueles que têm o encargo da profecia, que vão corresponder no ministério profético. E isso tudo aqui, queridos, nós todos devemos alcançar na unidade da fé. Todos nós precisamos ter essa clareza, que somos participantes de um reino em movimento e cada um tem a sua função aqui. Efésios 4:16 vai dizer isso. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Vira para o seu irmão do seu lado e pergunta: qual é a sua função? Queridos, nós como igreja vamos crescer à medida que discernimos e honramos a função de cada um. Cada um aqui tem um papel, tem um lugar à mesa. Isso é poderoso. Você tem uma voz aqui dentro. Você tem uma expressão na sua comunidade. E todos nós, especialmente nós, seus pastores, que estamos aqui como Barnabés, encorajadores, estamos aqui na santa expectativa de ver você manifestar a sua função, aquilo que você tem para entregar da parte de Deus para nós. É assim que crescemos. É assim que somos igreja. Não é um pastor pregando aqui, ensinando, o Farley, o mestre, o Eros, o mestre, o Gu, o pastorzão, a Dé, a pastora, profetiza. E acabou a igreja. Ah, tem os voluntários. Ah, os voluntários que servem, que limpam o banheiro, a galera que filma, da mídia. Gente, isso não é ser igreja. Isso aí é uma estrutura organizacional. A vida em comunidade é quando todos nós nos movemos correspondendo ao propósito. Então eu tenho um lugar, uma função. Se você está aqui vindo de domingo em domingo assistindo o culto, você não vive uma vida em comunidade. Se você está aqui assistindo, acompanhando online, sem se relacionar com os seus irmãos, sem prestar contas, sem confessar os seus pecados uns aos outros, você não vive uma vida de comunidade.
Você não é parte dessa família de Deus que Paulo está se referindo aqui. Então vamos lá. Efésios 6, 7 a 8 vai falar: sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Então aqui fala de uma vida em comunidade que tem uma disponibilidade, uma disposição em servir. Nesse contexto ali, Efésios está falando justamente aos servos. Naquela época, os servos ou os escravos viviam em família. Viviam com as famílias. E ele está exortando ali da forma de se viver. Mas aqui ele finaliza o texto dizendo: olha, seja servo ou seja livre, entenda, sirva de boa vontade como se estivesse trabalhando para o Senhor. Nós temos que servir uns aos outros. Porque o rei que contemplamos, o rei que adoramos, o rei que dedicamos aqui o nosso tempo de adoração, queridos, nós amamos esse lugar de contemplação. Nós dedicamos tempo ao Senhor para que Ele seja adorado da forma que Ele é digno. Nós queremos entender a forma que Ele quer receber nossa adoração, sim. Mas esse rei que é adorado, que é contemplado, Ele veio e veio para servir. Ele veio para lavar os pés dos seus discípulos. Ele veio para partilhar o pão na mesa, servir o cálice. Ele estava aqui, vivendo uma vida em família, em comunidade, servindo. E se nós somos imitadores de Cristo, por que achamos que nós temos um lugar diferenciado, que nós temos que sentar e assistir um culto? Por que eu só sirvo para adorar ao Senhor com a minha canção e eu não posso sair do microfone e ir lavar um banheiro? Isso honra ao Senhor também. Porque o texto aqui está dizendo que você não faz aos homens, você está fazendo ao próprio Deus. Então é uma expressão de adoração quando você serve. Quando você está limpando o banheiro, quando você está recepcionando alguém na porta, você está expressando a adoração, reconhecendo quem Ele é em lugar de obediência, servindo uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Efésios 6, 14 e 17. Aqui nós vamos caminhar para o encerramento debaixo de um entendimento, de uma graça, e que eu oro para que os olhos espirituais de vocês sejam abertos junto com os meus. Em nome de Jesus. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe o que eu acho poderoso desse texto, queridos? Eu estava meditando hoje, falei: Senhor da glória. Eu já falei aqui com vocês, quando nós conversamos sobre Finéias, nós somos parte de um exército desarmado. Que nós não manejamos bem a palavra da verdade muitas vezes. Que nós estamos deixando a desejar. Talvez você leia muitos livros. Talvez você tenha um tempo muito tomado pelas suas atribuições seculares. Talvez você tenha se dedicado a muitas coisas, mas a palavra de Deus tem ficado de lado. Você pega um versículo da caixinha de promessas e faz a sua leitura diária. Você pega o devocional da sua Bíblia no celular e aquele versículo é o seu texto de meditação diária. E, queridos, isso é lamentável. Sabe por quê? Nós vivemos uma época, e talvez você não tenha participado dela, mas eu lembro muito claramente na época que aconteceu o mover com fogo e glória, as igrejas foram despertadas. E naquela época tinha um movimento muito grande de grupos de guerra, de oração, grupos de intercessão, era algo muito forte dentro das igrejas. Eu participava dos grupos de intercessão, eu participava dos cultos que tinha de libertação. Quantos já foram num culto de libertação? Glórias!
Havia um movimento muito grande da igreja nesse sentido, de batalhar, de orar, de demônios, né, sendo manifestos. E nós temos orado para isso, para que em nome de Jesus eles se manifestem para serem expulsos em nome de Jesus do nosso meio. E queridos, mas eu lembro que de uma forma muito mística, muitas vezes, as pessoas que lideravam as reuniões de oração faziam orações justamente do revestimento da armadura. Aí eles faziam o quê? Agora, Senhor, em tua presença, nós nos revestimos da tua armadura, calçamos nossos pés com as sandálias do Evangelho da Paz, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, a coraça da justiça, o escudo da fé e a espada do Espírito Santo que é a tua palavra. E aquilo lá era tipo uma armadura mística, show, mágica, que naquele momento a pessoa tinha autoridade e ela ia para aquele culto revestida, tomada de uma guerra, né? Estava indo para a guerra, afinal de contas. Era um guerreiro, então, portanto, revestido da armadura. E, queridos, eu não quero aqui banalizar e nem desprezar o que era feito, porque eu sei a fé e o coração das pessoas. É claro que elas queriam ser revestidas de tudo aquilo. É óbvio que quando nós oramos e clamamos pela armadura de Deus, nós realmente queremos ser revestidas dela. Só que nós precisamos ter clareza, os olhos do nosso entendimento precisam aqui hoje discernir que estar revestido da armadura de Deus é ser um leitor e conhecedor da palavra de Deus. Entenda comigo aqui. Presta atenção, gente, uma coisa que é óbvia. Porque o texto começa dizendo assim, para você permanecer firme, você precisa estar revestido dessa armadura. Revistam-se da armadura para você resistir. Quantos de nós vamos viver uma vida em comunidade e nos manter firme? Todos aqueles que leem a palavra de Deus. E eu vou te provar isso. Então o revestimento ela não é mágica, ela não é mística. Ou só uma declaração de fé em uma oração fervorosa, não é. Ela é composta pela própria palavra de Deus. O que eu sinto da verdade, senão a palavra de Deus? Qual é a verdade? João 17:17, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Coraça da justiça, a palavra nos instrui na justiça. 2 Timóteo 3,16 vai dizer, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Calçados o Evangelho da Paz. Salmo 119, 105 vai dizer, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. O escudo da fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, consequentemente a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. O capacete da salvação, aquele que ouve a palavra tem a salvação. João 5:24, Jesus vai dizer, em verdade lhes digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a luz. E a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus. Vocês entenderam comigo a dimensão do revestimento que é a armadura, se não o conhecimento da própria Escritura? Então eu preciso estar revestido da própria palavra de Deus. Eu preciso meditar nela dia e noite. Alguém já se coçou para abrir o texto que eu posto quase todos os dias no meu Instagram? Hashtag dia e noite. Josué? Vamos ler? Porque eu sei que você não foi ler, né? Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Diga, meditar. Dia e noite. E você fica cantando aqui. Dia e noite, noite e dia, sem parar, até que ele venha. Você só quer cantar. Porque lê mesmo? Dia e noite não é só sobre adorar. Dia e noite não é só sobre estar na sala de oração. Dia e noite é sobre meditar nela dia e noite. E olha aqui o poder desse texto. Desse modo,
Vamos lá, vamos voltar que tem uma parte bem importante aqui. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente, vamos lá, tudo que nele está escrito. Como que você vai obedecer a palavra de Deus? Quando que você vai estar no centro da vontade de Deus? Como que você vai discernir a vontade de Deus? Se você não medita na palavra dia e noite. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Quer prosperar em seus caminhos? Quer ter uma vida bem-sucedida? Medita nela dia e noite. Quer cumprir aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Medita nela dia e noite. Amém? Aleluia. Caminhando para o fim, Efésios 6, 18, 6 e 18. Não vamos lugar nenhum, só 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O Senhor nos convida. Fale comigo. Eu quero te ouvir. Suplique. Peça. Nós não temos porque não sabemos pedir. E por que nós não sabemos pedir? Porque nós não meditamos nas Escrituras. Nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como proceder. Nós não sabemos como viver uma vida em comunidade. Por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento, o meu povo padece. E é por isso que a gente vê tantos relacionamentos que estão padecendo, famílias que estão padecendo, empresas que estão padecendo. Falta conhecimento. Nós precisamos do Senhor. E a nossa vida é conhecer o Senhor para sempre. Eu o conhecerei e prosseguirei em conhecer o Senhor. E não existe outro caminho. Não é mágico você vir aqui, fechar os seus olhos, sentir a presença de Deus, orar, contemplar, e cair, virar. Queridos, precisa dedicar atenção aos seus olhos às Escrituras. Essa é a vida em comunidade. Como que eu vou me portar na mesa? Como que eu vou ouvir o meu irmão? Como que eu vou falar? Qual é a medida para eu falar? Vai comigo no meu provérbio favorito. O que é? E não achou? Não sabe qual é? Vou te deserdar. Provérbios 3. Vamos lá. Meus filhos, não se esqueça da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão os seus dias por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Aleluia. Não te esqueça dos meus mandamentos. Atas ao teu pescoço. Guarde, finque no seu coração. Medita nela dia e noite, para você ter o favor do Senhor. E graça dos homens também. A vida em comunidade, queridos, é uma vida na decisão de conhecer o Senhor e manifestá-lo, cada um na sua função. Está compreendido aqui? Olha o poder da oração de Paulo. Senhor, eu oro. Eles precisam entender. Eles precisam ter discernimento e revelação que o Senhor os chamou. Que existe uma herança e que tem o poder do Senhor. Agora o Senhor os fez família de Deus.
feitos para viverem em união, viverem juntos. É assim que o meu amor vai ser revelado, quando eles entenderem que são um, como eu sou um contigo. O alicerce e quem revela o Senhor é o amor. Então ele fala, queridos, existe uma vida em comunidade para ser vivida e da forma certa. E esse é o convite do Senhor para nós hoje. Saímos do nosso lugar de isolamento, de medo do outro. E a palavra de Deus em Provérbios vai dizer justamente que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se isola, querido, é orgulhoso, porque não quer mostrar sua vulnerabilidade, porque não quer mais ser ferido como um dia foi. Aquele que vive frequentando a igreja e não sendo participante dela, eu creio que foi alguém já ferido, mas alguém também que não quer responsabilidade, que não quer assumir o seu lugar. E queridos, para nós crescermos como igreja, nós vamos precisar uns dos outros. Então você vai ter que estender a mão para o seu irmão que está isolado, que não quer viver em comunidade, que está ferido, que precisa de uma oração, que precisa de perdão, que precisa de reconciliação. Você vai ter que estender a mão e vai dizer: meu irmão, nós precisamos de você. Nós precisamos crescer aqui juntos. Nós precisamos manifestar o Senhor. Existe uma forma de se viver até o Senhor voltar. Existe um tipo de gente que nós devemos ser. Não é isso que está lá em 2 Pedro 3? Que tipo de gente devemos ser, já que o Senhor vai voltar? Vivam de modo santo, imaculado, sejam inculpáveis. Isso quer dizer, querido, que eu tenho uma responsabilidade. Eu preciso corresponder ao propósito do Senhor. Ser inculpável, querido, não é sobre você deixar de pecar, sabe? Porque o texto de Efésios vai falar, inclusive, sobre a sua linguagem, sobre a sua conduta. Você vai deixar de falar palavras torpes, você vai deixar de falar palavras obscenas, você vai deixar de falar... Existem todas essas verdades aqui que precisam ser praticadas. Mas inculpável também é alguém que não tem culpa sobre aquilo que é de sua responsabilidade. Ou seja, se eu tenho uma função, uma parte no corpo, quando eu não exerço, eu me torno culpado. Porque eu estou impedindo você de ser aquilo que você deveria ser, porque eu estou sendo egoísta. Eu não estou te ajudando, eu não estou correspondendo, eu não estou liberando a profecia que eu deveria, eu não estou pastoreando como eu poderia pastorear, eu não estou te ensinando como eu deveria ensinar, eu não estou evangelizando como eu deveria estar pregando, anunciando o evangelho. Concorda comigo? Então eu quero te convidar hoje a abraçar a vida em comunidade, com senso de responsabilidade, como participante, membros uns dos outros que somos. Em nome de Jesus, queridos, que o Senhor enche nossos corações de temor. Porque Ele volta para uma comunidade, Ele volta para buscar uma família. E esse é o momento que nós devemos renunciar, sabe, a nossa reputação, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa altivez. E talvez você tenha muitos pecados para confessar para os seus irmãos, como o Tiago fala que nós devemos fazer. Confesse uns aos outros para serem curados. O Senhor perdoa o seu pecado confessado para Ele, mas existe cura na família. Existe cura na confissão. Então aqui é um lugar, queridos, de abrirmos o nosso coração, mostrarmos as nossas vulnerabilidades. E aqui ninguém vai ser melhor que ninguém, ninguém vai se comparar a ninguém, em nome de Jesus. Porque somos todos pecadores, destituídos da glória de Deus, e precisamos do sangue do Cordeiro para nos resgatar, para nos purificar, para nos lavar. Só que o caminho é de santificação a partir deste momento. De sermos constantemente
purificados pelo Senhor, lavados em sua presença, discernindo a sua vontade. Em nome de Jesus, podemos contar com vocês? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que conhece e sonda os nossos corações. Revela hoje as nossas resistências, Senhor. Revela a dureza do nosso coração. Revela o nosso orgulho. Revela, Senhor, o nosso olhar altivo. Nos expõe aqui. Nos expõe aqui, Espírito Santo, a tudo aquilo que faz separação de Ti, que são esses pecados, essas atitudes que não expressam quem o Senhor é, que não revelam a vida em comunidade, mas que se distancia cada vez mais da verdadeira família. Nos perdoa pelo isolamento. Nos perdoa por resistirmos uns aos outros. Nos perdoa pela seletividade. Nos perdoa, Pai, pelo julgamento do irmão. Muitas vezes, Pai, olhamos, discriminamos, somos indiferentes, não suportamos como deveria. E hoje nós queremos, como a família de fé, encontrar um lugar de arrependimento. Nos perdoe, Senhor. Nos lave. Nos purifique. Queridos, hoje o Senhor me fala sobre pessoas que precisam decidir por viver essa vida em comunidade. Algumas estão permeando, algumas estão tentando, outras estão fugindo, literalmente, outras estão resistindo. E hoje é dia que o Espírito de Deus está te chamando a viver essa vida, a vida da família para quem Ele vai voltar. E querido, se você hoje está decidindo por viver essa vida em comunidade, se você está aqui dizendo, Senhor, eu preciso ser família de verdade, eu preciso olhar para essas condutas de Éfeso e praticá-las, eu preciso meditar nas suas escrituras dia e noite, eu preciso me revestir dessa armadura verdadeiramente. Se você hoje está tomando essa decisão, levanta a mão no seu lugar. Nós vamos orar por você. Em nome de Jesus, Espírito de reconciliação e graça, do amor do Senhor que nos faz família, alcança essas pessoas agora, Espírito Santo de Deus, que decidiram por viver essa vida em família. Em nome de Jesus, querido, nós queremos te abraçar, te receber como família de Deus e te encorajar a prosseguir. Levanta do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, nós vamos declarar que você é família, parte da família de Deus. Tenha coragem, decida por isso, decida por ser família. Não deixe que esse espírito de timidez, de orgulho, te segure no seu lugar hoje. Em nome de Jesus, não resista àquilo que o Espírito de Deus está fazendo aqui.
Talvez você esteja no seu lugar e ache, ah não, mas eu já vivo uma vida em comunidade, eu frequento Livingston, eu tenho meu líder, eu tenho meu discipulador. Mas talvez te faltem muito dessas características aqui que nós falamos hoje. O lugar de transparência. Em nome de Jesus, se entregue à vida do Senhor hoje. Aquilo que Ele quer fazer. Em nome de Jesus, nós vamos orar, te abraçar hoje e te receber. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos em Sua presença aqui, testemunhando aqueles que decidiram por ser uma família em Ti, aqueles que decidiram viver uma vida em comunidade contigo. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque é aquele que nos convence, que nos conduz ao arrependimento. E queremos trabalhar, Senhor, debaixo da Tua instrução hoje. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda. Em nome de Jesus. Você que está no seu lugar, se levante em adoração, em rendição, em compromisso, em se manter nessa vida em comunidade, em se manter olhando fixamente nos olhos do Senhor Jesus, aprendendo com Ele e através de cada um dos seus irmãos. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento,
centro, o primeiro, o fundamento, Jesus. Tu és o centro, o primeiro, o fundamento, Jesus. O alvo da minha adoração, motivo da minha devoção, meus olhos fixos estão em Ti. O alvo da minha adoração, motivo da minha devoção, meus olhos fixos estão em Ti. O alvo da minha adoração, motivo da minha devoção, meus olhos fixos estão em Ti. O alvo da minha adoração, motivo da minha devoção, meus olhos fixos estão em Ti, pois Tu és o centro, o primeiro, o fundamento, Jesus. Tu és o centro, o primeiro, fundamento, Jesus. E o alvo da minha adoração, motivo da minha devoção, meus olhos fixos estão em Ti. O alvo da minha adoração, motivo da minha devoção, meus olhos fixos estão em Ti. E eu encontrei um motivo pra viver, um motivo pra morrer. E eu encontrei um motivo pra viver, um motivo pra morrer. E eu encontrei um motivo pra viver, um motivo pra morrer. O alvo da minha adoração, motivo da minha devoção, meus olhos fixos estão em Ti. O alvo da minha adoração, motivo da minha devoção, meus olhos fixos estão em Ti. E olhando fixamente nos olhos dele hoje, eu quero que você faça um compromisso diante dele, com ele e com seus irmãos. Vou pedir para você estender a sua mão para quem está do seu lado. Fiquem de mãos dadas. Eu vou fazer o compromisso que nós fizemos ontem como Rocks. Você vai fazer agora a sua declaração aqui diante do Senhor e diante dos homens. No entendimento, na revelação da vida em comunidade, amém? Vira para o seu irmão, de um lado e de outro, e diga: eu me comprometo a viver contigo uma vida em comunidade, em sermos uma família. Eu estou comprometido com a leitura da palavra, dia e noite. Eu estou comprometido com o perdão,
com a reconciliação. Eu estou comprometido em viver essa vida, cumprindo o meu chamado, entendendo a minha herança, reconhecendo o poder de Deus. Sendo assim, eu sei que eu sou filho, e eu sei que você é filho amado, e nós vamos cumprir a nossa função, o nosso chamado, para que o Senhor seja reconhecido e glorificado através de mim e de você, porque Ele é tudo em todos, em nome de Jesus. Amém, família. Glória a Deus. Que o Senhor receba o nosso compromisso. Sou coerdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. Fui adotado como filho. Sou coerdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. Fui adotado como filho. Sou coerdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. Fui adotado como